Letícia, para a gente entender quais são os primeiros sinais que podem indicar aí um possível atraso na fala ou uma dificuldade de comunicação ligada ao espectro autista. Bom, geralmente, isso não é uma regra, né? Mas como no autismo a gente vê padrões restritivos e ou estereotipados de comportamento e déficits de comunicação social bem precocemente, a gente acaba percebendo, né, que a criança ela é menos responsiva, né, socialmente. Então, ela pode deixar de responder pelo nome, se perder ali no meio da brincadeira ou entre itens de preferência e não ser responsiva nem ao nome, nem à voz de pessoas, ela pode evitar o contato visual e podem acontecer prejuízos importantes na fala, muito importantes. Então, ela pode apresentar, às vezes, falas descontextualizadas ou falas que não têm sentido, né? Uhum. Então, isso tudo está muito relacionado ao autismo. E aí, até mesmo pensando na linguagem como um contínuo, né, que está em tudo o que a gente faz. No brincar vai acontecer também um brincar mais repetitivo, né, sempre as mesmas coisas. Ela Sim. pode ter dificuldade de variar. Agora, muitos pais também, Letícia, têm dúvidas sobre quando procurar um profissional, um fonoaudiólogo. Existe uma idade ideal ou sinais específicos que indicam que é hora de buscar uma avaliação profissional? Sem dúvida. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais informação, né? Até os postinhos de saúde, o SUS, os pediatras sempre entregam algum folheto, alguma coisa dizendo que mais ou menos é esperado em cada idade. Então, por exemplo, com 1 ano de idade, é esperado, é importante que essa criança já esteja andando, né? Mesmo que Uhum. às vezes com apoio, é importante que ela já esteja andando, é importante que ela já esteja falando as primeiras palavras. Com 2 aninhos, é esperado que as crianças juntem 2 palavras, Uhum. que é a água, da mamãe. Então, se essas coisas não estão acontecendo, são sinais de alerta muito importantes. Elas já apresentam sorrisos, o sorriso social, né? Uhum. O Elas contato são visual também, né? Uhum, exato. São responsivas ao outro. Então, se isso não está acontecendo, procure um fonoaudiólogo precocemente. Não espere 3 anos, 4 anos a coisa se resolver, sabe? E quais são as estratégias simples, aí a gente direciona isso para os pais, né, para os cuidadores, que podem adotar em casa mesmo para estimular a fala e a comunicação desde os primeiros aninhos de vida? Olha, eu sei que é desafiador, mas é muito importante a gente, nessa dinâmica familiar que às vezes todo mundo trabalha, né? A Uhum. mãe, o pai, que a gente tenha tempo de qualidade com as crianças. Pelo menos 30 minutos por dia, a gente tem que sentar e conseguir brincar, ler um livro, uma historinha, né, para essa criança. Então, se o seu filho tem dificuldade de contato visual, já tem o diagnóstico ou está sob investigação, pode ser interessante aproximar itens de preferência da criança perto do nariz, né? Ah, sim. Fazer sons interessantes, tornar essa brincadeira instigante, afinal, é uma criança, né? Então, esse mundo de hoje em que todo mundo trabalha, todo mundo é enrijecido, está muito conectado, às vezes existe a dificuldade de tempo e de descer no nível da criança, de brincar como criança com uma criança. Então, é muito importante fazer isso, né? Fazer sons É o divertidos. tempo de qualidade mesmo, né? Uhum, sim, sim. E dicas de organização do ambiente, por exemplo, seriam, às vezes, as crianças elas não são estimuladas a pedir as coisas porque elas têm tudo à mão. Aham. Todos os brinquedos preferidos já estão no chão, né? Ela não precisa pedir nada, ela faz um som e já entrega. Então, uma dica importante seria: coloque alguns itens de preferência para cima, fora do alcance dela, mas à vista dos olhos. Porque ela vai ter interesse, ela vai ser instigada a te A procurar, pedir, né? a pedir para você, né? E quando ela fizer um som que você já sabe o que ela quer, você pode pedir um pouco mais do que aquele som, né? Então dá. Ela fala, entrega. Mas se ela fizer, não entendi, dá uma instigada, né? É muito importante. Esse papel dos pais com a fonoaudiologia, né? Tem que funcionar em parceria ali. Agora, para encerrar, Letícia, como que a gente pode diferenciar o atraso simples de fala
que pode ser passageiro, inclusive, dos sinais que realmente merecem atenção por estarem associados ao autismo, né? Para os pais não confundirem também. Claro. Olha, se você já fez algumas pequenas mudanças no ambiente e em semanas seu filho não respondeu em nenhum aspecto ou respondeu muito pouco, isso é um sinal de alerta muito importante, né? Porque as crianças têm uma neuroplasticidade muito grande. A primeira infância é o período de maior neuroplasticidade. Isso significa que as crianças aprendem muito rápido e de uma semana para outra elas já estão muito diferentes. Então, se não surtiu nenhum efeito, sem dúvidas é um sinal de alerta e você precisa se atentar, buscar talvez a opinião de um, dois ou três profissionais para tirar a dúvida de verdade, né? Para dar o apoio necessário, né? Se for necessário terapias, proporcione, Acionar, se né? for. Uhum. Ou algumas mudanças no dia a dia, proporcione, Sim. porque tudo isso impacta diretamente no desenvolvimento. Letícia Sena, fonoaudióloga especialista em linguagem e comunicação infantil. Letícia, obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente sobre um assunto tão importante como esse e volte mais vezes, viu? Eu agradeço imensamente pelo espaço e com certeza estarei aqui. Até a próxima. Até!